E aí, amigos e amigas, vamos embora jogar duro, que agora é a parte 2 do fenol, amigão. Se você já viu a parte um, viu que foi de boa, vamos fazer a parte 2, que são as propriedades físicas e as reações. Simples também, tem muita história não, viu? Vamos jogar duro que eu vou lhe mostrar como é que funciona esse tipo de coisa com o fenol. Fenolzão bonitão. Então vamos lá. Amigo, o que é que nós temos aqui? Características físicas dos fenóis, amigo. Como é que os fenóis comportam-se fisicamente? Bom, primeiro que o fenol e o metacresol são líquidos incolores. E os demais, todos os demais são sólidos incolores. Sólidos incolores. Então você não fica nem difícil do cara conseguir memorizar isso aqui, né? Apesar de que eles me perguntam muito. Bom, os monofenóis são polares e alguns difenóis são apolares. Isso quer dizer que a solubilidade em água é melhor dos monofenóis. Quer dizer, fica menos pior. Na natureza, eles são encontrados no solo humano, madeira, tabaco, óleo cru e alguns alimentos. Que é bom saber assim a origem só para tirar aquela velha onda, né? Tirar onda. Agora, as temperaturas de fusão e ebulição tem a ver com isso aqui. Ó. Eu boto fusão e ebulição, mas só falo da ebulição, que é o que cai. Elas aumentam com o aumento da cadeia, claro. Quanto maior a cadeia, vai ser maior vai ser o ponto de ebulição. Mas a cadeia dele geralmente muda as ramificações hidroxila e metil, então essa teoria é meio chapada. Aqui é o seguinte, se você tiver, por exemplo, só para você entender, ó, fenol, a fórmula dele é C6H6O. A massa molar do fenol é 94 gramas por mol. E a sua temperatura é 181,7. Você vê que a temperatura já é alta, porque tem uma massa elevada e já tem ligação de hidrogênio. Agora o alfa-naftol já aumentou a cadeia, ó, C10. Então quer dizer, a massa já foi para 144. Então quer dizer que aí ó, já aumentou a temperatura de ebulição. Então o alfa-naftol tem temperatura de ebulição maior que o fenol, óbvio, que já tem 2 anéis aromáticos. E o beta tem a mesma massa do alfa-naftol e a mesma fórmula. Agora a temperatura é diferente pelaquela posição do alfa e do beta. Agora repara, ele vai lhe perguntar só fenol com o alfa ou fenol com o beta. Nunca vai lhe perguntar o alfa e o beta. Nunca. Para você não ficar muito doido. Para o cara jogar duro. Agora, a ramificação geralmente diminui, viu? Quando você faz comparações com cadeias ramificadas. Se você pega, por exemplo, o cresol orto, que é o hidróxido metil, aí você tem aí a fórmula dele, ó, C7H8O, massa molar 108. Você vê que a temperatura é 191. 191. Quando você vê o meta, que é a mesma fórmula, só muda a posição 1 e 3, a massa é a mesma, temperatura 203. E o para, você tem aqui, ó, 108 de massa, a mesma fórmula, tudo igual, e a temperatura 202. Então você vê que quando você ramifica, geralmente ela diminui. Como é que eu faço isso, amigão? Comparando quando você tem isso aqui, ó. Quando você pega, por exemplo, esse cara aqui para você tirar onda, ó. Benzeno 1,2-diol. Ó a fórmula dele, C6H6O2. Olha a massa dele, 110. Então a massa dele é bem próxima desse aqui, ó. Bem próxima dele, bem próxima. Agora, olha a temperatura de ebulição, já aumentou. Porque aí você tem hidroxila, não tem ramificação. Botou o carboninho, já mudou, já diminuiu. Botou hidroxila, já aumentou. Já mudou, já aumentou. Aí você pega aqui, ó, 1 e 3. Mesma fórmula, mesma massa. Olha a temperatura, 277. Já mudou, já foi maior do que esse também, que é 1 em 3 aqui, ó. 1 em 3, que aqui não tem ramificação, né? Que é só diol, são duas hidroxilas. Aí o difenol. E 1 em 4, ó, 286. Já aumentou também. Então a hidroxila aumenta pra caramba, né? Aumenta muito, muito. Ih, minha cabeça ficou em cima desse negócio, era pra eu tirar isso aí, mas tá escrito assim, ó. Ligações, minha cabeça ficou em cima. Ligações de hidrogênio, interação intermolecular forte, por causa disso, possui temperatura de fusão e ebulição alta. Então, se ligar disso daí para você poder não ficar perdido, tá certo? Você poder jogar duro, tranquilo. Então, assim, ó, minha cabeça cobriu temperatura de fusão e ebulição, tá certo? Se você for anotar, for tirar um print, já sabe. Bota aí para poder jogar duro. De vez em quando essas coisas acontecem que eu fico assim, não sei, na hora que eu faço, eu não sei o que acontece. Bom, a solubilidade dos fenóis é a seguinte, ó, veja bem. Em solução alcalina, básica, é grande pra caramba, até porque ele é ácido. Ele é ácido. Agora, na água, eles são praticamente solúveis em muitos casos. Se você for comparar aqui, ó, os principais, quais são os principais? O fenol, 94 gramas por mol. Olha a solubilidade dele. 8,3 gramas em cada 100 ml de água. Dissolve um pouquinho. O alfa-naftol,
Aí você já percebe que a solubilidade é quase nada, ó. 0,01, já aumentou pra caramba a massa, botou mais um anel, mais um anel. Ó o beta, tão grande quanto o alfa, ó. Praticamente insolúvel, 0,07. Então quer dizer, só o fenol que ainda tem uma solubilidadezinha de leve, mais tempo. Quando a gente aprende a solubilidade, as ligações de hidrogênio melhoram, claro, com certeza. Mas você viu no álcool que quando aumenta a massa já era, já fica praticamente insolúvel. A partir de 4 carbonos no álcool já começa a ter uma solubilidade bem baixinha, até não conseguir mais, mesmo tendo ligação de hidrogênio. Então tem que se ligar nisso. Ligação de hidrogênio facilita, mas quando a cadeia é pequena. O ortocresol aí, ó, 2,5, ó, 2,5. Ó o meta, ó, 2,40. 2 gramas, imagine. E o para, 1,9, ó, quase nada, quase nada. Agora aqui, ó, já aumentou. Sabe por que aumentou? Porque agora aumentou o número de hidroxilas. Botou mais hidroxilas, melhora a solubilidade. Mas tem um caso que tem que se ligar. Aqui, ó, mesma coisa, já aumentou. Mas o para, na verdade, é um em cima do outro, eles acabam se anulando. Então ele fica muito apolar, um vetor anula o outro. Aí ficando apolar, fica mais difícil de dissolver, mas ainda dissolve. Você vê que ele tem aí, ó, 7 gramas, é mais do que os outros, menos do fenol, né? Então o que você tem que saber? Solubilidade do fenol é quase zero. Só o fenol que é pequenininho e o diol, o triol também, eles teriam solubilidade mais elevada. Se ligando no para, que a apolaridade ela prevalece. Monofenóis são praticamente insolúveis em água. Então você vê que uma hidroxila praticamente deixa a solubilidade quase zero no fenol, porque tem 6 carbonos na cadeia. A densidade são mais densos que a água, são mais pesados, mais densos. Aí se você observar aqui, ó, o fenol, todo mundo que está aqui eu botei aqui. Eu devia ter feito um quadro só, né? Para poder botar para economizar. Mas tudo bem. Economizar tempo, porque eu digo que não estou gastando nada. 1,07 maior do que a da água, que é 1. Agora eu não botei em quilograma por metro cúbico, estou botando em grama por ml, para você se acostumar com as duas. Os hidrocarbonetos todos eu botei em quilograma por metro cúbico, viu? Ó a do alfa-naftol, ó quanto é, 1,10, maior do que a água, que é 1. Ó o beta-naftol, 144. A massa, 1,22 de densidade, maior. Todo mundo aí, ó, maior que 1. 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 E maior que 1. Então você vê que a densidade de todos os fenóis são maior do que a da água. Todos, 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 todos. Os importantes, né? Para poder o cara se ligar. Bom, e as reações? Você tem que saber uma coisa que eles perguntam bastante, é isso aqui. O fenol, ele é assim. Aí o que acontece? Quando você pega o fenol e você joga água, ele faz isso aqui, ó. Quebra essa ligaçãozinha aqui, ó. Por que quebra aqui, amigão? Porque quando você tem hidrogênio e oxigênio, depende do parceiro do oxigênio aqui do lado, ó, que é carbono. Então a tendência do carbono é puxar o elétron do oxigênio. Então nesse caso, o que é que o oxigênio faz? Larga o hidrogênio, pega o elétron do hidrogênio, ele tem 6, o oxigênio, passa a ficar com 7, e aí ele fica mais eletronegativo ainda. Quer dizer, ele fica com mais elétrons, a densidade eletrônica dele aumenta. Então quer dizer que, nesse caso, liberar o H, nesse caso não, em qualquer caso, é ter um caráter ácido. Por que um caráter ácido, amigão? Porque quando você quebra ali, sobra esse ânion, que é chamado ânion fenóxido. E o que sai é o H+, que vem atrás da água, para formar o ânion, o cátion, hidrônio, H3O+. Então o que aconteceu? É sempre assim o fenol. Chegou aqui na hidroxila, quebra. Porque quando você estuda as bases lá na química inorgânica, a hidroxila está sempre ligada a um metal, que é muito eletropositivo. Aí como ele é muito eletropositivo, ele perde o elétron já para o oxigênio, que ele gosta de perder. Mas o carbono não é muito eletropositivo, então por isso que acontece isso. Não quebra na hidroxila, quebra entre o O e o H. Entre o O e o H. Aí o O fica negativo e o H fica positivo, e aí é caráter ácido. O fenol tem caráter ácido. Ácido. Neutralização, o fenol bonitão, ele pode fazer uma reação com a base. Aí vai ser a mesma história. Ó. O hidróxido de sódio, por exemplo. O que é que vai acontecer? Vai quebrar ali, positivo e negativo. E a base aqui, ó, onde quebra, viu a diferença? Aqui é uma hidroxila orgânica, aqui é uma inorgânica. Aqui, como tem o metal,
ele já perde o elétron dele. O sódio já fica positivo logo de boa. E hidroxila negativa. Lá não. Na orgânica, como você não tem o metal ligado ao oxigênio, então o oxigênio fica negativo e o hidrogênio positivo. Por isso que quem tem OH na química orgânica é ácido e na química inorgânica é base. Aí é fácil, sabe por que é fácil? Porque o positivo do sódio é atraído pelo negativo do oxigênio. Aí o O se junta com o Na, forma fenóxido de sódio. E o H mais se junta com H menos, que produz água. Então ácido mais base produz sal e água. E aí você tem um carinha desse bonitão, tranquilo, de boa. As reduções também são tranquilas. Por que são tranquilas? Porque tudo acontece assim. Ó. Fenol vai reagir com metal. O que acontece aqui? Ó? A tendência do fenol é quebrar ali. Então, oxigênio negativo e hidrogênio positivo. Como o zinco é metal, ele é positivo. Então, ele adora um oxigênio. Então, ele vai atrás do oxigênio. Aí, ele pega o oxigênio. Quando ele pega o oxigênio, fica ZNO. Por que ZNO? Porque o oxigênio, quando ele veio, ele ganhou o elétron dele bonito. Ele perdeu o elétron dele, na verdade. Porque o que foi que aconteceu? O zinco arrancou. É como se fosse ali na hidroxila. Por isso que ele fica ali negativo, H-. Aí o oxigênio fica com a valência dele normal. O2-. Quando se junta com o zinco 2+, aí formou ZNO. E sobrou quem? Quem sobrou foi o benzeno. Por que o benzeno? Porque o zinco tirou o oxigênio, que tinha, ele já tem uma carga negativa. Quando o zinco arranca ele, puxa ele, porque assim, o zinco quer perder, o oxigênio quer ganhar, deu tudo certo. O zinco quer perder 2, o oxigênio quer ganhar 2, e então o oxigênio largou aquele do carbono e veio junto com o zinco. Então o oxigênio tem 6. Tinha um do hidrogênio 7 e um do carbono 8. Como ele liberou o hidrogênio H+, ele ficou com -1. Liberou do carbono, ficou com -2. Com mais 2 do zinco, show de bola. Fechou bonitão. Redução, para poder o cara ficar ligado. A oxidação é quando você faz isso aqui, ó. Você pega o fenol, o oxigênio entra, o oxigênio adora. Adora o que o oxigênio, amigão? Um H+, adora o meio ácido. Adora o meio ácido. Por que isso, amigão? Porque se você ver, você usa aqui uma enzima, que é a polifenoxidase. O que ela faz? O oxigênio negativo, carbono positivo. Aí preste bem atenção aqui agora. Isso aqui são os radicais, isso aqui você vai aprender, eu vou lhe mostrar daqui a pouco no final, lá embaixo, mas é assim, como é que você faz isso? Você sabe que os elétrons aqui ficam em movimento, então, ora vai ter mais elétrons, ora menos elétrons num canto ou no outro, tem um carbono no outro. Então, o que acontece? Como o oxigênio é negativo, para fazer a ligação, esse carbono tem que ser positivo, aí esse carbono tem que ser negativo, já esse carbono vai ter que ser positivo, eu botei já negativo aqui também, né? Esse carbono tem que ser positivo. Esse é negativo, esse positivo e esse negativo. Então o que acontece aqui? Acontece o seguinte, ó. Imagine você, foi o que eu fiz. O oxigênio é negativo, então aqui é só você seguir o ciclo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ou faz direto logo como eu fiz aí de boa. O2 são 2 oxigênios. E H+, são 3 hidrogênios. Repara que aqui você tem no fundo, ó, H2O, H2O. Então você formou água. Água, você já tem água. E sobrou OH. Esse OH vai fazer o que, amigão? Esse OH vai fazer isso aqui, ó. OH que você tem. Esse aqui, negativão, bonitão, ele faz isso, ó. Vem junto com ele. E aí você acabou de montar seu composto. O que foi que eu fiz aí, amigão, que eu não consegui entender? Se liga. Você tem aqui, ó. Toda vez que você vai oxidar, você tem que prestar atenção no anel. Então, se o oxigênio é negativo, esse carbono é positivo. Aqui é negativo, aqui é positivo, negativo, positivo, negativo. Então, foi o que aconteceu. Eu tinha 2 hidrogênios e 2 oxigênios e 3 hidrogênios. Então, eu estava com água e hidroxila. O que a hidroxila quer? É doidinha para ganhar elétron. Doidinha para ganhar. Então, ela vem ou para cá, ou para cá. Como vai ser 1 e 2 aqui e 1 e 2 aqui, tanto faz. Aí você coloca ou de um lado ou do outro e você formou o difenol. Esse cara é conhecido como catecol. Catecol. Então é assim que você faz esse tipo de reação. Tá certo? Para poder o cara jogar duro, ficar de boa, ficar tranquilo. Sempre assim. O anel aromático é sempre assim. Vou lhe mostrar mais um, ó. Para você ficar ligado. Monobromação. O que acontece aqui, ó?
Você pega o bromo, que é muito eletronegativo, você tem que usar 2 mol do anel aromático. Por que tem que usar 2 mol, amiga? Do fenol, na verdade, né? Por isso aqui, ó, preste bem atenção. Negativo, aqui, ó, de novo, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Qual é a do bromo? O bromo, ele vai atrás de onde tem elétron. Então ele vem atrás desse, como são dois que eu tenho aqui, ó, 2, esse, aí repara o que vai acontecer, ó. Esse vem para cá, já formou a posição 1 e 2, e vem também atrás desse. Então você vê que esse já é igual a esse, então ele vem para um lado ou para o outro, tanto faz, tanto faz. Então um bromo vem para cá e outro bromo vem para cá. Então você percebe que o que vai ser formado é isso aqui, ó. Vai ter o fenol e o bromo vem para aqui para baixo. Então repara que agora você tem 4 bromos, 4. Só que quando você faz isso, quando o bromo entra aqui, meus amigos, o hidrogênio sai. Então você conseguiu tirar 2 hidrogênios, é uma substituição. Entraram 2 bromos e saíram 2 hidrogênios. Então isso quer dizer que você vai ter isso aqui, ó. Br, 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 Br. Você tem 4 bromos. 2 entraram e 2 sobraram, junto com os 2 hidrogênios. Então vai formar 2HBr. 2HBr. Então quer dizer que aí o que é que você tem? Você tem o seguinte, isso aqui é bem legal do cara fazer, ó. Oxigênio sempre negativo, você já está pegando a manha. Aqui eu tenho positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Como o bromo é muito eletronegativo, qual é a dele? Ele vai atrás de onde tem elétron. Ele vai atrás de onde tem elétron. Que é nessa posição, 1, 2, e nessa posição, 1, 4. Por isso que essa reação tem que ter dois fenóis, para poder formar um e a outra posição. Isso aí é chamado assim, ó, ortobromofenol, e aqui é para, orto e para. Isso, na verdade, a hidroxila, ela por ser negativa, ela tem nome. Ela é chamada de ortoparadirigência. Toda vez que você tem hidroxila para reagir com um aleto, o que é que ela faz? Ela direciona onde é que ele vai atacar. Então ela direcionou ele para a posição orto e para a posição para. Por que ela direciona? Porque ela é negativa. Então o carbono de baixo é positivo. Aí ele manda o bromo para os negativos, que é na posição orto e para. O bromo não entra no meta, porque o meta é positivo. Certinho? Para poder o cara ficar ligado, ficar de boa. Também tem outro nome, viu? É chamado de ativantes. Ela que ativa a reação. Ativa a reação, tá certo? Muito bem, amigo. Chegamos ao final de mais uma aula. Você vai jogando duro, tranquilo, despreocupado de sua vida. E aí, na próxima aula, a gente tem o cotidiano dos fenóis, que vai ser importante, vai ser interessante. Muito obrigado, valeu. Fui!